Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje vamos falar de controle social. Você sabe o que é isso? Para que serve? Como usar este conceito em favor de você, cidadão? E para responder essas perguntas, entre várias outras perguntas, eu vou aqui conversar com o Vitor Carlini, que é especialista em administração pública, e o Rafael Carrara, formado em gestão de políticas públicas. Sejam muito bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é controle social? Eu quero ouvir de vocês dois definições pessoais de vocês. O que é controle social? Começo? Eu vou definir controle social da maneira mais crua que eu posso. É tudo aquilo que o cidadão faz como cidadão e não como funcionário e não como participante do observatório ou de qualquer outra ferramenta. É tudo que o cidadão faz para manter o controle dentro da gestão e de tudo aquilo que afeta a ele. Por exemplo, eu pego o ônibus tal horário e o ônibus tem atrasado. Eu procurar saber por que ele está atrasado, cobrar da prefeitura porque ele está atrasando e consertar o problema. Esse tipo de coisa faz parte do controle social. São todas essas atividades que o cidadão faz, que o cidadão pode fazer, para buscar informação, para chegar nos porquês, para alcançar o que ele quer que a administração faça por ele. É isso. Independente da filiação partidária da pessoa, de quem a pessoa votou, é estar de olho se o sistema que ele mesmo está pagando está realmente funcionando. Sim, até porque ele vota em um vereador, mas tem vários. E não só aqui em Jacareí, mas em qualquer lugar que tenham mais ou menos vereadores. É a forma que ele tem para ser representado dentro da administração. Isso não quer dizer que só aquele vereador que ele votou represente ele. Então, se um outro vereador cuida de um plano prioritariamente, e o vereador que ele votou não, ele pode ir lá cobrar desse outro vereador. Não faz a menor diferença se ele apoia o partido ou não, se ele repudia o partido ou não, se ele gosta de política ou não. No final do dia, o que importa é que ele receba o serviço dele. Ele, de novo no exemplo do ônibus, se não passa lá, ele vai cobrar por que não passa. Mas o governo não tem essa diretriz. Não importa, porque no final do dia o serviço é para ele. É para o cidadão, não é para o prefeito, não é para o vereador, não é para o secretário. É para ele, para o cidadão. E por isso ele tem que saber cobrar. Sim. Rafael, o que é controle social? Eu entendo o controle social como algo mais amplo, assim, né? Uma questão da legalidade do Estado, né? Se ele está cumprindo aquilo que está previsto em lei, né? Que foi baseado em lei, e se o projeto de governo do eleito está sendo cumprido, né? O cidadão tem que ir lá monitorar, tem que ver todas as questões que ele votou na urna, né, para ver se está sendo cumprida à risca legalmente, né, e cobrar também das instâncias administrativas, publicidade dos atos, o serviço público está funcionando efetivamente, como o Vitor deu exemplo do caso do ônibus. É uma questão ampla, assim, né. Certo. Agora, vocês não acham que isso precisa ser, de certa forma, estimulado? Porque eu vou me colocar no lado do cidadão. Você trabalha o dia inteiro, você tem N afazeres, você chega em casa, você tem que dar conta dos seus afazeres domésticos. E como ficar de olho nisso? Você de repente, se cansa. Por exemplo, eu pego o ônibus atrasa todo dia. Para quem que eu vou reclamar disso? Eu fico horas na fila do SUS, esperando ali por uma consulta médica que nunca chega. Para quem que eu reclamo sobre isso? Como o cidadão pode ser incentivado a ser um controlador social, na opinião de vocês? Sinceramente, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é ver resultado. Porque se ele reclama e nada acontece, isso desestimula por natureza o cidadão. Ele precisa, antes disso, saber aonde que ele vai reclamar. Eu acho que a bandeira da transparência entra muito nisso. A transparência é muito mais do que saber o que a prefeitura fez hoje, ou qual é a agenda do prefeito, ou até mesmo quais contratos foram feitos. Eu acho que a transparência ela vai mostrar os mecanismos que a prefeitura tem para atender o cidadão. Seja isso do ponto de vista da atuação direta, seja isso do ponto de vista do controle. Na verdade, ter uma ferramenta de transparência significa ter um canal de acesso. Uma ouvidoria, por exemplo. O conceito de ouvidoria é milenar, mas a aplicação prática disso hoje ela é muito recente. Se for ver, assim, elas estão pipocando hoje, as ouvidorias. E conforme elas vão aparecendo, o cidadão vai tendo canal de acesso, vai podendo perguntar isso mais. Mas sim, eu concordo com você, eu acho que tem que ser muito mais estimulado do que esperar a pergunta do cidadão.
Até porque quando o sujeito trabalha e ele atrasa o ônibus, ele tá revoltado e quer cair na cama e dormir, tomar um banho, cuidar das crianças dele, etc. Ele É não... esse link dos canais também, né? É ter essa, sei lá, fazer um aplicativo para disponibilizar um canal de atendimento para o cidadão, tem diversas formas de atendimento, né? Dá um pouco de celeridade no próprio atendimento, né? Porque não adianta o cara pedir uma coisa hoje e daqui a 2 meses ele ter uma resposta. E ter uma ouvidoria empoderada, né? O cara vai lá, reclama na ouvidoria e a ouvidoria cobra dos órgãos internos, né? Essa atitude, né? Com problema em si. É que eu acho que talvez isso é uma impressão minha, não tem nenhuma comprovação científica com relação a isso. Eu acho que o cidadão, de repente, ele não tem crédito, né, nas instituições públicas. Ele pensa, eu vou ligar para a ouvidoria para quê? Não vai adiantar nada, ou então vai demorar muito. Para que eu vou reclamar se as coisas o sistema geral está em descrédito, assim como o político, de maneira geral, a gente está vendo aí que está em descrédito, o buraco é cada vez mais fundo. Então, de repente, eu penso nisso, que, por exemplo, a lei de acesso à informação. Eu entendo que do lado do gestor público é publicar a informação e dar transparência. Mas será que isso realmente chega na cabeça do cidadão? Ele consegue olhar, por exemplo, aquela planilha de números e metas fiscais e aqueles números, olha, está sendo cumprido, não está sendo cumprido, realmente esse dinheiro está sendo direcionado para a escola tal. Será que tudo isso é digerível para o nosso público, para o munícipe? Será que não caberia por parte do poder público fazer esse negócio ser assim, mais didático, mais palatável para o nosso público? Não é nem só uma questão de opinião, isso é lei. A lei de acesso à informação, se você ler ela de cabo a rabo, ela obriga a disponibilizar as informações, obriga o órgão público a disponibilizar as informações de maneira clara. E quando eles dizem clara, não é só assim, eu quero que os números estejam bem redigidos, não é isso. Eles têm que ser palatáveis, não adianta eu chegar e mostrar a contabilidade da prefeitura. Eu não sou um contador, eu não vou entender aquela contabilidade. Eu não vou entender uma lei que use muitos termos jurídicos, que use, sei lá, algum conceito que é prévio. Não adianta eu ficar fazendo link com outras leis e o munícipe não ter acesso. Eu acho que a questão do crédito... Eu vou chegar... Posso dar um exemplo prático da ação do controle social? Lá em São Paulo, quando a gente trabalhou na controladoria, a gente criou um programa que originalmente chamava Auditoria Cidadã. Mudou o nome e virou Controladoria Cidadã. Esse programa era... As auditorias são feitas, elas geram um resultado e elas só são monitoradas daqui a 1 ano. Entre esse tempo, né, entre a auditoria ser publicada e a auditoria ter o seu monitoramento, tem muito tempo para se corrigir, mas que não era usado. E na hora do monitoramento tinha 1 ano depois não foi feito e a gente tem que cobrar do cara de novo. Quando isso afeta diretamente o cidadão, é mais fácil de cobrar com o cidadão. A gente ia nos bairros, chegava para os cidadãos, para a comunidade local e falava, olha, eu vim aqui e auditei esse contrato de poda de árvore. Eu auditei esse contrato de tapa-buraco e eu auditei esse contrato de limpeza de galeria. Só que eu não tenho como ficar aqui o ano inteiro olhando essa galeria, essa árvore e esse asfalto. Faz um favor para mim? Dá uma olhada e se tiver ruim ainda daqui a 1 semana, dá um reporte para mim. O cidadão vinha ativamente, ele saía ali, tô no caminho para casa, andando a pé até minha casa, do ponto de ônibus até minha casa. Ele batia o olho, o buraco ainda tá lá, 2 semanas depois. Pensa ele, vou lá. Ele vai lá na internet, ou vai pelo telefone, ou quando ele está indo para o trabalho, em algum momento ele faz isso. Ele fala, olha, ainda não resolveu. Esse é o tipo de controle social que a gente precisa. Ele não é um estímulo para obrigar o cidadão a ficar olhando as contas públicas para sempre, até porque ninguém tem tempo para olhar tudo. A gente que trabalha com isso não tem, quem dirá um cidadão que não trabalha com isso. Mas é do interesse dele. Então, pelo menos parcialmente, todo cidadão, deveria se interessar por aquilo que afeta ele diretamente. Se é o transporte público, se é a saúde pública, que nem você falou da fila do SUS. Poxa, se o cara usa, pelo menos com mínima regularidade, o SUS, é do interesse dele que o SUS funcione. Então é do interesse dele fazer uma denúncia, falar para as pessoas, olha, eu fui lá e tive um mau atendimento, fazer uma reclamação na ouvidoria. Mas essa reclamação não vai dar em nada. Quem disse? O problema é que assim, a gente está em descrédito ultimamente e a gente pensa nisso antes de pensar no vai resolver. Eu acho que a gente tem que fazer com que a máquina funcione, pelo menos dar o primeiro passo, para que as pessoas tenham um mínimo de crédito, um bom exemplo, para que você fale, então, você não foi na ouvidoria lá? Como é que foi? Aí o cara fala,
pô, foi bem, o cara me atendeu, resolveu o meu problema. Se resolver o problema, as pessoas começam a se estimular a ir fazer, ativamente. O controle social ele tem que nascer na pessoa, ele não tem que ser imposto. Porque a pessoa já tem governo suficiente na vida dele, já tem estado suficiente na vida dele e ele tá de saco cheio disso. Essa aqui é a grande verdade, ele não quer mais. Ele só quer isso se for resolver problemas. E é isso que o controle social vem para fazer. É estimular ele a usar o portal da transparência, é estimular ele a fazer denúncia, é estimular ele a ir acompanhar o programa. Estimular também ao estruturar o portal da transparência, né? Não é só divulgar números, divulgar ações do governo, né? Eu acho que tem justamente esses dois lados. Tem o lado do cidadão que precisa, de certa maneira, ser estimulado e acreditar mais que vai ter respostas, e o lado do gestor público de fazer isso de maneira mais didática, mais clara. Realmente, você olha aquele monte de planilha de números em qualquer portal de transparência, eu fico enlouquecida. Eu falo assim, não entendo nada, eu não sou contadora, eu não sou da área. E imagino que se eu fico, quase todo mundo deve ficar também, porque não faz parte do nosso cotidiano. Mas tornar isso mais fácil, mais didático, até com cores, com números, de maneira que seja até interessante a pessoa buscar essas informações. Fala. Desculpa, você ia falar alguma coisa, Rafael? Não, a questão é ter uma estrutura de governo, de Estado em si, né, que você divulgue as ações, né? Foi cumprir uma ação de tapa-buraco, tem lá um itinerário das ações. Tal semana vai ser esse bairro, outra semana você tem uma cronologia das ações, né? Por exemplo, tapa-buraco. Aqui é muito serviço assim, de zeladoria, né? A gente está falando, poda. Mas também outras ações. Vai construir uma escola, orçamento tal, vai ser entregue em tanto tempo, o custo é esse, a verba é federal, é estadual, né? Porque você tem essa questão de vínculo de repasse. Então é deixar isso claro para o cidadão para entender como é que a política é implementada na prática, né? Eu acho que é inclusive uma questão de instrução. Não é só, então esse dinheiro aqui vem do Estado. Tá bom, mas vem do Estado significa o quê? Eu acho que isso é uma questão do Brasil. A gente ainda não está maduro o suficiente para a gente saber como funcionam os nossos programas, porque a gente não sabe nem como funciona a nossa política. Assim, se eu perguntar na rua agora, para a primeira pessoa que eu achar, como é que você elege um deputado? Ele não sabe. Na cabeça do cara ele vota e se tiver um número legal ele elege. Só que tem um sistema muito mais complexo do que isso. Bem como tem a questão fiscal, a questão dos valores, os repasses, os orçamentos, as dotações e etc. Ninguém sabe como funciona a contabilidade pública se não for do meio. Ou por outro, até entende um pouco, mas não é um especialista no assunto. O portal da transparência do Estado é um portal legal, para citar um exemplo, porque ele tem um filtro diferente. Você filtra as informações, às vezes ele te aparece como se fosse um Excel, com as informações básicas de tudo. Então assim, contrato aparece valor, prazo, quem foi contratado, qual a modalidade. Todo portal é assim. O do Estado é bacana porque ele tem mais caixinhas, ele separa melhor. E a última delas é o contrato. Então se você quiser ver o contrato, ela está lá, a imagem escaneada. Certo. Mas está tudo lá mastigadinho. Quanto vai sair? Quanto tempo? Qual é o objeto? Para que foi contratado? Qual o programa? Qual a secretaria? Assim vai. Por exemplo, a divulgação também da remuneração dos servidores, né? Que já é consenso, né? Até pelo Supremo Tribunal Federal e muitas prefeituras ainda não publicam, né? A folha salarial, identificação do nome, cargo e a remuneração bruta, né, do servidor. O máximo que publica é o cargo e o salário. Agora, se você quiser saber Sim. se aquela pessoa, qual cargo que ela tem, você vai ter que investigar por conta própria. Qual o papel das redes sociais no controle social, na opinião de vocês? Eu acho que total. Assim, se é a ferramenta que a população preferir usar para contatar o meio público, que seja. Lá em São Paulo, cidade, município, eles têm um Facebook ativo. Quando eu digo ativo, é assim, eles respondem o que é perguntado. Tá mais para passivo do que para ativo, mas o que eu quero dizer com ativo é assim, não é só uma página que você joga informação. Ele recebe informação e responde essa informação, é isso que eu quero dizer com ativo. Ele tem uma página bacana, ele pelo menos tinha até um tempo atrás. Eles fazem devolução de like, por exemplo, falando, olha, tá bom, eu vou te responder, mas o canal é esse aqui, me manda aqui só pra gente ter formal. Eles respondem. É no Facebook? É informal? Mas
Poxa, o cidadão não tem que saber entrar num Ministério Público para protocolar um pedido, para montar uma ação, uma petição. Não precisa saber fazer isso. Se a ferramenta dele é o Facebook, que seja. Pergunte lá, alguém vai ter que te responder. Eu acho, pelo menos, eu gostaria de ser respondido onde quer que eu perguntasse. De maneira rápida, né? De maneira... O máximo possível. Eu entendo também que não tem como a gente colocar um exército de pessoas para responder o Facebook da prefeitura. Mas, poxa, tem que ter alguém. Se tem um Facebook para fazer alguma coisa, que responda. Estou usando o Facebook como a principal ferramenta de hoje, mas tem prefeitura, a gente foi num congresso lá em Brasília uma vez, tinha uma prefeitura que usava Facebook, aplicativo, e tinha um número de WhatsApp da prefeitura. Tinha um celular, um telefone, que tinha a mesma conta em vários celulares, e as pessoas respondiam WhatsApp para os municípios. É um negócio assim, fora do normal. Eu já acho um pouco... É uma boa dica. É uma coisa muito legal. Assim, eu já acho que começa a complicar para a prefeitura responder. Sim. Mas, de fato, é um canal de acesso que as pessoas usam. Hoje em dia tem mais gente usando o WhatsApp do que carta. Bom, tudo bem, faz muito tempo que não se usa tanta carta assim, mas... sei lá, e-mail. Você mandar um e-mail para a prefeitura é muito diferente de você mandar uma mensagem no Facebook e esperar uma respostinha direta. Inclusive tem vários apps de prefeitura, inclusive da Prefeitura de São Paulo, já da Câmara de São Paulo também, já com direcionado já para qual vereador. Eu não sei como é que cada vereador administra isso, mas já com direcionamentos para cada vereador poder responder ali a reclamação do munícipe, que também democratiza essa informação. Rafael, qual que é o papel da imprensa, na sua opinião, nessa democratização das informações? Acho que a imprensa tem um papel assim, puxa aquela linha didática que você estava falando. Cabe ela, tudo bem, às vezes a informação não é muito bem lá publicizada, mas o papel da imprensa está ali em cobrar e interpretar aquela informação para que o cidadão possa de fato entender e cobrar as instâncias, né? Acho que na questão da Lava Jato, né, isso é muito importante, né? Como a gente vê hoje na parte de combate à corrupção, se não fosse ali o papel da imprensa interpretar todas aquelas sentenças, o pessoal lá indo depor, tem lá a sentença, o processo em si, né, todos os trâmites, é um papel muito incisivo nessa linha didática, né, em dispor a informação acessível como é que fala? Com didatismo, clareza, né? Com clareza para o cidadão. É interessante até que no caso da Lava Jato, a imprensa estava indo até certo ponto e às vezes o leitor entendia de uma maneira meio equivocada, ou às vezes até por culpa da própria imprensa. E os próprios procuradores da Lava Jato começaram a se apossar das redes sociais para eles mesmos esclarecerem aquilo que estava ficando meio mal entendido. Sugestão aqui para o nosso público, o nosso munícipe de Jacareí, que convive nesse sistema que vocês conhecem de administração pública. O que o nosso munícipe aqui poderia fazer para ter um controle social, não seja em quais setores vocês observarem, o que vocês sugerem para que o nosso munícipe faça um melhor controle social aqui na cidade? Seja em transporte público, saúde, anyway. Eu diria assim, a primeira coisa a fazer é buscar a informação que você quer. Pô, genérico pra caramba isso, né? Mas no final das contas você precisa saber do que você está falando antes de querer resolver o problema. Por exemplo, chegou pra gente uma denúncia, vou fazer uma pequena propaganda aqui assim, chegou pra gente uma denúncia que falava sobre cobertura de pontos de ônibus. Ponto de ônibus que está descoberto, chove que nem hoje está chovendo, e o município... Uma denúncia bem comum, inclusive, aqui na Câmara dos Vereadores. Muito! Inclusive, eu acho que o repasse dessa denúncia foi feito também pela Câmara. Se esse é o caso, a primeira coisa que o município tem que saber é: tinha mesmo que ter cobertura? Eu sei que parece esquisito falar isso, mas assim, poxa, eu queria que tivesse uma cobertura, é diferente de a prefeitura tem que me dar essa cobertura. Se ela vai lá e pergunta, tá no contrato isso? Ou se não é contrato, é obrigação? E aí vira uma obrigação da prefeitura responder sim ou não. Beleza. Informação dada, ela pode cobrar pela Câmara, pelos vereadores. De novo, que nem você falou, não é uma questão de eu votei no cara, eu vou cobrar dele. Ele pode pedir para todos, se ele quiser. Cobrar dos vereadores. Cobrar direto do prefeito ou dos representantes que estão lá dentro que ele conhecer. Cobrar pela ouvidoria, que é o principal canal de acesso da prefeitura para esse tipo de reclamação, pedido, denúncia, etc. E funciona? Funciona.
Por exemplo, a gente fez o recebimento de, são 800 atendimentos. 800 e quebrados atendimentos na ouvidoria só desde março até agora. Na verdade, tem alguns contatos no começo do ano, em janeiro e fevereiro, mas a estruturação da ouvidoria vem desde março. Isso significa que tem 800 pessoas que fizeram uma reclamação, um elogio, uma sugestão, uma dúvida, uma denúncia, reticências. A maior parte desses, eu não posso dizer todos, porque senão eu comprometo também a coitada da ouvidora, mas a maior parte desses atendimentos foi atendido. Foi atendido. O que significa que, minimamente, o cidadão foi empoderado para tomar uma atitude. Como assim? O cidadão vem pedir um remédio. Eu não consigo um remédio na Secretaria de Saúde. Tudo bem. Você tem várias razões porque isso não pode não ter acontecido. Se você não conseguiu por uma razão que não tem e vamos comprar para te dar, aí exige uma denúncia, exige uma reclamação mais forte, exige uma ação do governo com relação a isso. Se não temos, estamos comprando, na verdade o município acabou de conseguir entrar na fila para receber esse remédio. Que é o que aconteceu em N ocasiões com a ouvidora. A ouvidora liga para a saúde e fala, por que não tem? Não tem porque está em falta tal e tal remédio, vai chegar em tal data. O município recebe um prazo, ele sabe aonde ir e aí ele consegue o remédio dele. Provavelmente não no mesmo dia? Claro que não. Mas ele sai empoderado para poder cobrar esse remédio. Ele sabe de quem cobrar, quando cobrar, onde cobrar. Isso é o controle social, isso faz parte. É a gestão se adaptando às necessidades do cidadão. E a reclamação serve como alerta também, né? O gestor municipal ele vai saber onde está o incêndio, né? Uhum. Poxa, tem muita gente precisando de analgésico. Lá em São Paulo foi um caso gritante. Teve um hospital que ficou sem analgésico por 2 meses. E ninguém sabia. Na verdade, ele não estava sem analgésico, tinha um estoque que ninguém sabia, só a enfermeira da noite. Por isso, só ela usava. Era uma situação a ser resolvida. A gestão não tem como descobrir, o prefeito não vai saber disso. Uhum. Ainda mais em São Paulo, no caso, né, que a cidade é gigantesca, com uma complexidade enorme. Ele vai saber que não tem analgésico. Poxa, ele ficou sabendo pela ouvidoria. Não só ele ficou sabendo, mas a diretriz chegou no secretário de saúde, que instruiu uma série de pessoas para saber melhor sobre o estoque dos remédios. Fez compras mais direcionadas para algumas coisas. Ele sabe que está precisando de mais ou menos remédios de determinados tipos. Então ele pode assim, melhorar a eficiência das compras, não só do ponto de vista do valor, mas das quantidades. E assim vai. O cidadão fazer essa reclamação funciona a partir do momento em que ele consegue mudar a gestão. Um cidadão reclamar que não teve cobertura pode ser só um ponto que está quebrado. 100 cidadãos cobrarem, começa a mostrar um problema endêmico. Abre aquela luzinha vermelha e aí a gestão tem que falar, opa, vamos corrigir, vamos cobrar da empresa. Ou seja, vamos reclamar. Por favor. Por favor, vamos ter as nossas... Faça-se ser ouvido, seja qual for o problema, onde estiver o problema, porque também não só para a solução daquele problema se dar, mas também para que o gestor público saiba onde é que estão as lacunas, as deficiências da administração pública. E hoje a gente está conversando sobre controle social aqui no TV Câmara Entrevista. Vamos dar uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, o TV Câmara Entrevista volta já.